Dia 31. Como viver no Espírito Santo. Um cristão só pode ter uma vida cheia do Espírito Santo mediante a fé, mediante uma estrita confiança em Deus e em suas promessas. Ao fazer isso, devemos prestar atenção ao que 2 Coríntios 4,16 nos diz. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Por isso, é aconselhável dedicarmos a vida a Deus todas as manhãs, e mediante a fé, lhe pedir, de preferência com uma promessa bíblica, para ser renovado com o Espírito Santo. Quando você vive o dia a dia com confiança em Cristo, então acontecerá o seguinte. 1. Sua vida produzirá mais e mais o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22. Seu caráter se tornará cada vez mais semelhante ao de Cristo, Romanos 12:2 e 2 Coríntios 3:18. 2. Sua vida de oração e leitura da Palavra de Deus se tornarão mais significativas. 3. Você experimentará força vinda de Deus para resistir às tentações e ao pecado. A Palavra de Deus diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. 1 Coríntios 10:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Porquanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e não permite que o maligno possa tocar. 1 João 5:18. 4. Você desfrutará do apoio de Deus quando testemunhar do amor de Jesus, Atos 1:8. Respiração espiritual. Você pode, mediante a fé, experimentar continuamente o amor e o perdão de Deus, quando se torna claro para você que Deus não aprova algo, quer seja uma atitude ou ação, e até mesmo pensamentos, você confessa seu pecado, por exemplo, um erro. Então agradeça a Deus por ter perdoado seus pecados, pois Cristo morreu na cruz. Aceite seu amor e perdão mediante fé e continue a viver em comunhão com Ele. Quando você peça, através de um ato de desobediência, pratique a respiração espiritual. A respiração espiritual, ou seja, exalando as impurezas e inalando a pureza, é um exercício de fé, por meio do qual você pode continuar a experimentar o amor e o perdão de Deus. 1. Expirar. Confesse seu pecado pelo nome, concorde com Deus no que diz respeito ao julgamento do seu pecado e agradeça a Ele por seu perdão. 1 João 9 e Hebreus 10:1 a 25. A confissão inclui arrependimento, uma mudança de atitude ou ação. 2. Inalar. Entregue novamente o reino de sua vida a Cristo e peça novamente, mediante a fé, pelo Espírito Santo. Acredite que Ele continuará a guiá-lo conforme prometeu em Lucas 11:13 e 1 João 5:14 e 15. Quando essas explicações forem úteis, passe adiante uma cópia ou leia para alguém. Que você tenha grande alegria em sua nova vida no poder de Deus. Pensamento pessoal e guia de discussão. 1. Por que a vida de um cristão sem o poder de Deus pode ser comparada a um carro sem combustível? 2. Que convite amoroso Jesus nos fez, para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo? O que devemos fazer? Lembrando que, o último pedir em Lucas 11:13 está no tempo contínuo em grego, isso significa pedir continuamente, pedir diariamente. 3. Quais são os 3 grupos de pessoas diferentes em termos de seu relacionamento com Deus? A qual grupo você pertence? 4. Como uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? 5. A Palavra de Deus diz: o nosso interior está em plena renovação dia após dia. 2 Coríntios 4:16. O que acontece quando pedimos diariamente pelo Espírito Santo? 6. Como você pode levar as pessoas a uma vida cheia do poder de Deus? Nosso momento de oração. Entre em contato com sua dupla de oração e discuta o assunto com ela. Ore com sua dupla de oração. 1.
Para que você viva no poder de Deus e por sabedoria para encorajar outros a fazer o mesmo. 2. Para que as características de uma pessoa espiritual cresçam em você. 3. Para que você entenda o que significa viver no Espírito Santo e para que você seja capaz de transmitir isso da forma certa para os outros.